desse tarifaço, burlar o tarifaço que agora até já foi bastante amenizado por parte da Casa Branca. Evidentemente que esse é o dado geral, se você olhar ali por setor, tem setor que está muito afetado, porque vendia prioritariamente para os Estados Unidos e alguns produtos não são repassados para outros lugares. Mas quando você olha não a árvore, mas a floresta inteira, a exportação brasileira cresceu no ano passado, apesar do tarifaço, apesar dos desafios geopolíticos que se impuseram ao longo dos últimos anos, e isso tudo vai ser, claro, utilizado pelo presidente Lula em termos eleitorais, em termos de vitória política, e, de certa forma, é também uma derrota para quem defendia que o presidente adotasse uma postura mais desesperada, de ir correndo conversar com Donald Trump. Todo mundo dizia que os próprios bolsonaristas, que o Brasil iria quebrar com esse tarifaço, e não foi isso que aconteceu, Amanda. Os dados mostraram que a diplomacia brasileira, goste dela ou não, estava certa na sua estratégia. Funcionou, até para reverter uma parte importante do tarifaço, lembrando que alguns setores sim foram afetados, você bem disse, né, Gair? Então, a gente tem a indústria de máquinas e equipamentos que ainda sofre com a sobretaxa, a gente tem a indústria de calçados. Então, principalmente o setor industrial das commodities, quase todas essas taxas foram revertidas, né? Mais ainda, principalmente para o setor industrial, que são aqueles produtos de maior valor agregado. E os Estados Unidos são os maiores compradores desses produtos, muitos desses setores e municípios, cidades específicas, né, que são voltadas para exportação e produção desses setores, desses produtos, aí sim foram afetados. Mas obrigada, meu querido, continue conosco, porque agora a gente tem o prazer de receber aqui o ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, que hoje é chefe do escritório da Apex em Bruxelas, está ao vivo conosco. Pode comentar esses dados que acabaram de ser divulgados hoje da exportação? Acho que a gente pode até começar por isso, né, ministro? Eu sei que a gente o convidou para essa entrevista para falar de Venezuela, mas eu acho que vale, até porque o senhor continua trabalhando com isso, né, na agência de promoção de exportações, a Apex, que tem tido um papel tão relevante justamente na abertura, levar o Brasil para o mundo, né? Nos promover no mundo e abrir esses novos mercados. Se a gente puder fazer um saldo assim, do que foi esse ano muito difícil para o Brasil por causa do tarifaço, mas mesmo assim você sair com um saldo importante na balança comercial de 68 bilhões de dólares e com um recorde das exportações e abertura de muitos novos mercados, que lição isso deixa? Como é que o senhor vê esse número, ministro? Muito bem-vindo, feliz ano novo para o senhor. Obrigado, Amanda. Prazer estar com você e com todos os nossos ouvintes. Falando do Brasil e Venezuela em relação à economia, Amanda, me vem à lembrança um vaticínio de uma figura que foi muito importante no governo Bolsonaro, Paulo Guedes. E este Paulo Guedes vaticinou o seguinte, que se o presidente Lula ganhasse a eleição, o Brasil, em 6 meses, se tornaria uma Venezuela, ou seja, um desastre econômico. Esse vaticínio, felizmente, não se concretizou e o Brasil enfrentou bem a crise do tarifaço com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, com muita sabedoria, associando o setor público ao setor privado, abriu novos mercados e nós da Apex contribuímos, como você lembrou, para essa abertura, de modo que terminamos esse ano com um saldo bastante positivo na economia brasileira. É isso, perfeito, ministro. Também tem os nossos analistas que estão participando dessa conversa. Vou chamar o Gair primeiro, que ele marcou essa entrevista com o senhor. Ele fará a próxima pergunta. Pois não. Ministro, muito obrigado pela sua participação, essa entrevista aqui conosco no Central de Notícias. Queria ouvi-lo como ex-ministro das Relações Exteriores. Como é que o senhor avalia, primeiro, a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e, principalmente, o papel que o governo brasileiro deve adotar nos próximos meses, nas próximas semanas? Se o governo brasileiro deve defender, por exemplo, a adoção de eleições na Venezuela o quanto antes, tornar isso uma bandeira do Brasil. Afinal, nós temos a Constituição da Venezuela que diz sobre a necessidade de convocar eleições em até 60 dias. Mas Donald Trump já afirmou que acha prematuro discutir eleição neste momento, não quer saber nem de conversa com a oposição, com a Maria Corina Machado, fez uma aliança com o chavismo. Então, com toda essa sua experiência diplomática, queria um panorama do senhor a respeito da situação e principalmente o papel do Brasil. Olha, primeiro prazer falar com você, Gair, e com todos vocês aí no estúdio. Agora,
o Brasil teve a atitude que se esperava do presidente Lula, né, que foi a condenação da agressão norte-americana à Venezuela e o sequestro do seu presidente. Por maiores que sejam as reservas e os que se possa fazer ao Maduro, que era realmente um ditador execrável, na minha opinião, nada justifica a violação do direito internacional. Um país invadir a fronteira do outro militarmente, sequestrar o mandatário desse país, levá-lo para ser julgado numa corte estrangeira, é um absurdo isso. É uma coisa que é um ataque frontal às regras do direito internacional, à própria Constituição norte-americana, que preconiza, que exige autorização do Congresso para operações de guerra. Né? Então, é uma situação frágil do ponto de vista institucional, porque ela não se sustenta do ponto de vista, digamos, do direito internacional. E frágil também do ponto de vista interno na Venezuela, porque por mais que tenha havido um acordo, e me parece evidente que houve, entre o chavismo e Trump, porque Trump falou 20 vezes a palavra petróleo e nenhuma vez a palavra democracia. Então manteve todo o aparelho do chavismo de pé. Não é? Então houve esse acordo. Mas é um acordo frágil, porque a situação econômica é muito grave. As eleições que foram fraudadas pelo Trump mostraram uma oposição enorme ao seu governo, mas mostram também que existe, mas a situação ela é frágil, mas ela é delicada, porque o aparelho militar está consolidado, está de pé, embora com furos aí que fazem supor que tenha havido traição ao Maduro, que se tornou uma figura tóxica para eles mesmos, né? Mas está lá de pé. A oposição venezuelana foi descartada pelo Trump. A principal líder, Maria Corina, foi descartada pelo Trump a pretexto de não ter apoio interno. Você imagina isso, né? Agora, mas a oposição está lá. A oposição também exprime um sentimento muito forte no país, que quer uma nova situação. Essa nova situação só pode ocorrer mediante eleições, para ter durabilidade, para ter legitimidade. Né? Então, na minha opinião, o centro da diplomacia brasileira deva ser no sentido de usar com todos os seus meios diplomáticos, toda a sua influência, para favorecer as eleições livres na Venezuela. É preciso criar condições para que essas eleições sejam livres. É preciso libertar os presos políticos, é preciso restabelecer a liberdade de imprensa. Enfim, medidas de transição, como nós no Brasil tivemos na transição da ditadura para a democracia. Isso exige, na minha opinião, um entendimento entre a oposição, que é forte, popularmente, moralmente, e o governo, que é forte, militarmente e que tem também apoio de uma parcela da população. É preciso haver um entendimento lá, porque senão sem isso não se tem uma eleição. Esperar que o Trump favoreça uma saída democrática, eu acho que seria ilusão. O que o Trump quer é petróleo, quer a operação do petróleo por conta das empresas norte-americanas, petroleiras, a qual ele é muito ligado, e não há de se esperar dele nada que leve a isso, leve a essa solução definitiva e democrática. É preciso que haja realmente uma concertação de países e de amigos da Venezuela que possa favorecer um entendimento que leve a uma transição. A nossa analista Marcela Matos tem a próxima pergunta para o senhor. Boa tarde, ministro. Agradecemos aqui a atenção pela sua entrevista. O senhor mencionou um ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, que o senhor defende que o Brasil use todos os meios diplomáticos para favorecer as eleições livres na Venezuela. Mas de que maneira, na prática, isso poderia ser feito? E qual seria, nessa função, qual seria o papel do presidente Lula? Ele que já conversou ali no sábado com a vice-presidente, agora nova presidente da Venezuela. Qual papel o senhor acha que o presidente deveria ter? Ele deveria atuar, por exemplo, como um mediador? Ele deveria conversar melhor com Donald Trump, com Delcy novamente? Qual seria essa atuação do presidente Lula, na sua opinião? Olha, o presidente Lula fez o que tinha que fazer, né? Ele
ligou para vice-presidente, para se colocar à disposição do governo venezuelano para favorecer aquilo que foi importante para a estabilização do país, né? Agora, essa obra é uma obra que tem que ser feita pelos próprios venezuelanos. O Brasil pode ser um veículo de entendimento entre um lado e o outro. Pode ser, sim. O Brasil tem credenciais para isso, né? De ser um veículo para uma negociação entre o regime chavista que se mantém de pé e a oposição que está lá presente também. Eu penso que o exemplo do Brasil é muito claro nesse ponto de vista. No Brasil, nós fizemos uma transição que passou por uma negociação e que foi gradual. Começou com o fim do Ato 5, com o fim da censura à imprensa, liberdade de organização partidária, eleições diretas, até que nós tivéssemos chegado à eleição de 1989, em que todos participaram. Na eleição de 89, vocês se lembram, você tinha Lula, mas você tinha Collor, você tinha Aureliano Chaves, Brizola, Maluf, Ulisses, Afif, todo mundo presente, Covas, presente nas eleições, não é? Então, é isso que precisamos ter, quer dizer, um entendimento que leve à adoção de medidas que favoreçam uma eleição livre. Nesse momento, essas medidas não estão asseguradas. Nós temos presos políticos na Venezuela. A imprensa está sob censura, não é? Os tribunais não têm independência. Então, é preciso todo um esforço que passa necessariamente por um entendimento entre a oposição e o regime que está no lugar que é comandado pela Delcy Rodrigues. O Yander Porcela... O Brasil pode ser um facilitador, evidentemente, né? Essa é a função do Brasil. Ministro Yander Porcela faz a próxima pergunta para o senhor. Ministro, é um prazer conversar com o senhor aqui no Central de Notícias. Eu queria tocar nesse ponto dessa transição democrática na Venezuela e na viabilidade disso acontecer, porque se por um lado o Brasil e alguns outros países mais à esquerda têm adotado essa postura de condenar a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, outros países aqui da região, como a Argentina, de Javier Milei, têm se posicionado a favor, totalmente favoráveis a essa ação do Donald Trump, mesmo que essa invasão da Venezuela não tenha representado uma queda do chavismo, né? Como o senhor destacou, o chavismo, o Maduro caiu, mas o chavismo continua lá no poder. E mesmo que isso seja uma contradição para governos de direita que sempre defenderam que a oposição assumisse o poder na Venezuela, com a Maria Corina Machado e outros líderes anteriores, mesmo que haja uma contradição, ou seja, a oposição já foi descartada pelo Trump, né? O Trump faz essa aliança com o chavismo, mesmo que haja essa contradição, esses países continuam defendendo essa ação do Trump. Isso não dificulta ainda mais um consenso e não dá ainda mais poder para o Trump fazer o que quiser na Venezuela? Bem, o Trump acha que pode fazer o que quiser, não apenas na Venezuela, como em todos os países da América Latina, desde que, a não ser que os países se comportem bem segundo a visão que os Estados Unidos têm do que significa bem comportar-se ou comportar-se bem. Agora, claro, existe uma polarização na América Latina, não é? Como existe no Brasil. Você veja, é inconcebível que governadores de Estado, governadores importantes, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, que tem a aspiração de se colocar como presidente da República, não tenham dito uma única palavra de condenação à agressão de um país soberano, com a abertura de um precedente que poderá se voltar contra o mesmo Brasil. Não é? É a afirmação da lei do mais forte. A América Latina como quintal dos americanos. Você veja, o Tarcísio de Freitas está com aquele bonezinho do Make America Great Again enterrado até as orelhas, não tirou esse bonezinho, não foi capaz de dar uma palavra. Não precisa dizer que é claro que é perfeitamente possível condenar Maduro e necessário, mas é necessário também e sobretudo nesse momento, não é, para o Brasil, que é um país que tem na sua Constituição a regra
de política externa que preconiza solução pacífica, o respeito à soberania de todos os países, a igualdade entre os Estados, o Brasil que tem essa condição, essa condição não pode ser ignorada por quem queira ser candidato à presidência da República. Eu não estou me referindo a este bufão, que é esse Nicolas Ferreira. Estou me referindo a governadores de estados importantes, né, de oposição. E não é uma questão de ser direita ou de esquerda, porque a condenação mais veemente que eu vi até agora entre os líderes mundiais da intervenção dos Estados Unidos, da invasão e do sequestro de Maduro, veio da Marine Le Pen, que é a líder do partido de extrema-direita da França. Não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, mas é de respeito ao direito internacional, que é um direito que veio para proteger, sobretudo, os países mais fracos militarmente, como é o caso do Brasil. Não é? Então, eu faço uma exceção entre os governadores de oposição, uma exceção honrosíssima ao governador do Rio Grande do Sul, que fez um pronunciamento em que ele junta duas coisas que deverão estar juntas na eleição, na campanha eleitoral e no debate eleitoral do ano que vem. Soberania e democracia. Né? São dois valores que devem estar juntos, soberania e democracia. O governador do Rio Grande do Sul fez isso, o que me faz tirar o chapéu para ele como governador de oposição. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo entender como outros governadores não tenham tido, digamos assim, o porte institucional para dizer, olha, Maduro não, mas intervenção militar num país vizinho nosso também não. Ministro, agradeço demais a sua participação aqui no Central de Notícias, viu? Bom ano para o senhor. Muito obrigado, um bom ano para vocês e para todos aqueles que nos acompanham aí.